Olá, muito bom dia para você, graça e paz. Estamos juntos aqui com nossa porção diária da palavra, seguindo as nossas meditações que estamos fazendo a respeito do livro do Gênesis, e temos o foco na família, as questões que envolviam as famílias ali dos nossos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e agora estamos na sequência da família de Jacó, pensando sobre a vida de José. E a nossa porção diária hoje está no capítulo 41 do livro do Gênesis, do versículo 32 até o 40 e o verso 44. Diz o texto: O sonho de Faraó foi repetido porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto: pôr administradores sobre a terra, recolher a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, o homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Verso 44, disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Amém. Aqui está esse texto que faz parte da história, da narrativa belíssima sobre a vida de José. A história é bonita, a vida de José é bonita, as conquistas e realizações de José também, mas a realidade de vida de José foi uma realidade de vida difícil, odiado pelos seus irmãos que queriam matá-lo, vendido para uma caravana de midianitas que passavam, revendido para o oficial Potifar na terra do Egito, preso injustamente, esquecido na prisão, por uma realidade ali, havia feito um pedido ao copeiro para que se lembrasse dele, ele ficou esquecido, mas agora Faraó teve um sonho. E neste sonho das vacas gordas e vacas magras, espigas grandes, espigas miúdas, e então o sonho repetido, com a mesma ênfase, o mesmo significado. E ninguém sabia, ninguém tinha condição de interpretar aquele sonho de Faraó, e o copeiro se lembrou de José. E então ele mencionou a Faraó que, quando estava preso, alguém havia interpretado seus sonhos. Então, Faraó apressadamente mandou chamar José, e então diz o texto que cortaram o seu cabelo, fizeram a barba, tomou banho, botou roupas novas e se apresentou diante de Faraó. E ali então ele disse que Deus poderia dar a resposta, Deus poderia dar a interpretação a respeito daqueles sonhos. E a partir daí, então, José diz que, uma vez que estava duplicado o sonho, ele estava vindo da parte de Deus. E então, o que estaria por acontecer? 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. E então, José interpreta o sonho, e José dá o conselho a Faraó a respeito do administrador, da maneira de poder recolher os mantimentos, em armazéns, armazenar bastante então alimento para que pudesse suportar os 7 anos da escassez, da fome. E então o texto que lemos menciona essa parte, e Faraó diz: quem há tão sábio, tão ajuizado, quem tem tanto conhecimento e condição para administrar tudo isso? E então ele reconhece que Deus havia revelado a José tudo isso, e que José tinha
a sabedoria e o conhecimento suficiente para conduzir todo aquele processo, não é, durante esse período da fartura. E então ele nomeou José para que fosse então governador da terra do Egito, apenas abaixo do próprio faraó, e José estava encarregado de toda a administração, e sem a sua palavra nada seria feito. Assim então, José foi colocado numa posição de honra, de destaque. Assim, nós podemos, na verdade, perceber como que a história está sendo conduzida pela mão poderosa do nosso Deus. Como que em meio às situações difíceis para José, mas quando nós lemos, um pouquinho antes, a ênfase repetida, e o Senhor era com ele, e o Senhor estava com ele, e o Senhor fazia prosperar tudo em suas mãos. E assim nós podemos perceber o cuidado de Deus, não somente com a vida de José, mas o cuidado de Deus na condução da história. E lembrando sempre, havia uma promessa feita a Abraão, reafirmada, confirmada com Isaque, transmitida a Jacó. E então José conhecia essa história. José conhecia muito bem as promessas de Deus dirigidas à formação de um povo especial. E no meio de tudo isso, nós então temos aqui uma realidade que José sai da prisão para se tornar o grande governador da terra do Egito. Meus irmãos queridos, amigos, ouvintes, como é importante para nós, em meio às questões todas que nós estamos envolvidos, às vezes difíceis, algumas ruins, algumas que nós não gostamos, questões que não estão ali dentro do nosso planejamento semanal, mensal, até anual, mas coisas que acontecem que nos surpreendem, que nos incomodam, que nos inquietam, coisas que são desagradáveis para nós, mas em meio a tudo isso, se nós cremos em Deus, se nós confiamos na palavra de Deus, então nós podemos viver na dependência de Deus e esperando sempre no Senhor, porque o que Deus tem para nós sempre, sempre será muito melhor do que nós temos a condição de pedir ou de imaginar. Creia nisso. Deus sempre tem o melhor para todos os seus filhos. Então Deus tem o melhor para você, para a sua casa, para mim, para a minha casa, para todos nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, Deus eterno, nós agradecemos pela leitura da Tua Palavra, por essa experiência vivida pelo Teu servo José lá no passado, pela maneira como ele se comportou, pela maneira como ele enfrentou as adversidades, pela maneira como ele viveu na dependência do Senhor. E obrigado, Deus, porque o Senhor deu a ele a condição de sair daquela prisão e para se tornar o grande governador da terra do Egito. Pedimos que seja conosco, para que nós, Deus, mesmo quando nós não entendemos, mas que o Senhor nos ajude, Deus, a vivermos de forma resignada, submissa, Deus, à autoridade, à soberania do Senhor. Nos ajude, Deus, em nossas fraquezas, debilidades, imperfeições e até mesmo, Deus, em nossa incredulidade. Mas que o Senhor nos ajude, Deus, nos abençoe e nos dê, Deus, o discernimento espiritual para compreendermos, Deus, e dependermos somente do Senhor. Assim, Deus, seja com o teu povo nesse dia. No nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Até amanhã, se Deus permitir, e que você tenha um dia de paz.